Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Estou muito feliz de poder estar com vocês hoje, ao longo desse retiro tão especial para a Cristã Evangélica. Como o Israel falou, eu me chamo Pedro Vercelino, eu sou de origem da Igreja Cristã Evangélica, eu nasci na Igreja Cristã Evangélica, eu fui batizado na Igreja Cristã Evangélica, eu fui pastor na Igreja Cristã Evangélica, e aí eu me desviei. Não, brincadeira. Eu sou pastor batista hoje, eu trabalho como professor residente no Seminário Bíblico Palavra da Vida. Sou pastor da Igreja Batista Revive em Atibaia, onde eu moro junto por causa da Palavra da Vida. Ali na igreja eu sou responsável por toda a nova geração, trabalho com crianças, jovens, adolescentes e educação na igreja também. E como o Israel falou, eu não pude vir acompanhado dessa vez. Eu sou casado com a Tamires há quase 5 anos, tenho o privilégio de dividir a minha vida com a mulher mais incrível do Brasil. Nós temos um filho com o Senhor no céu e nós temos o Rafinha também, que na verdade fez 3 meses agora, dia 19 de fevereiro, fez 3 meses de vida, o Rafinha agora dia 19 de fevereiro. Você deve olhar para mim e falar assim, quem é a mulher maluca que deixou esse cara viajar com um filho de 3 meses em casa? Né? Nosso filho, Rafa, ele nasceu com uma síndrome rara e algumas malformações. Ele está internado ainda desde que nasceu, hoje ele está lá no Hospital Santa Catarina, em São Paulo, mas eu e minha esposa, ao longo de tudo isso que nós temos vivido, nós conversamos e uma das coisas que nós decidimos é que a vida tinha que continuar. Então, desde agosto, eu não viajava, não aceitava compromisso algum, mas nós decidimos que eu voltaria a servir ao Senhor também dessa forma, agora vindo para o Nacional. Então, eu, pela primeira vez, viajo com o coração duplamente dividido. Antes eu ficava com o coração pesado de deixar só a Tamires para trás, porque Tamires, ela normalmente não viaja comigo porque ela tem um trabalho muito importante, ela vende drogas. É verdade, ela é farmacêutica, ela trabalha com isso mesmo. Então ela normalmente, especialmente em datas como essa, tipo carnaval, é realmente bem importante que ela atue, né? Então ela não viajava junto comigo, mas esse ano ela não viaja junto comigo, porque nesses dias que eu estou fora, Tamires está cuidando do Rafa, sendo acompanhante dele lá no hospital, tá bom? Então, na medida que nós meditamos na palavra do Senhor, conversamos ao longo desse tempo juntos aqui no corredor, lembre de orar por Tamires, lembre de orar pelo Rafa também. Se Deus quiser, logo, logo a gente vai poder estar todo mundo junto em casa. E Tamires pode voltar a me acompanhar sempre que possível, nesses momentos de servir ao Senhor. Hoje eu vim para cá, vindo de São Paulo, né? Pousei lá em Brasília. E o Natan e o Lucas me pegaram no aeroporto. Cadê o Natan e o Lucas? Obrigado, viu? Foi fera. A gente foi comer, eu falei assim, gente, eles perguntaram, o que você quer comer, né? E tal, eu falei assim, tanto faz, né? Vocês escolhem e tal. Eles me levaram no hot dog da igrejinha. Mas não comemos, estava fechado, não deu tempo. O cara não estava a fim de trabalhar, ele falou que só dali uns 20 minutos ele ia fazer um lanche. E a gente foi do lado, num hambúrguer bem gostoso. Comemos lá e viemos batendo papo. Eu queria dizer que eu sou formado na arquitetura do plano piloto, depois da viagem que eu fiz com o Natan, tá bom? Ele me explicou todo o projeto. Eu estou muito bem inteirado da cultura brasiliense agora, inclusive, por causa disso. Mas enquanto a gente comia juntos, eu lembrei de uma outra ocasião na minha vida em que eu estava sentado com um amigo numa lanchonete. Eu posso falar o nome dele, não tem problema, ele conhece muito bem essa história, o Nicolas. Não é você, Nicolas, fica tranquilo, é outro Nicolas. Então, eu estava sentado com o Nicolas numa lanchonete e o Nicolas talvez teve uma das conversas mais difíceis da sua vida aquele dia comigo. Porque naquele dia, sentado na lanchonete com o Nicolas, ele estava contando para mim, a gente ainda não se conhecia muito bem, a gente não sabia que a gente ia virar tão amigo quanto a gente é hoje. O Nicolas contou para mim sobre o seu passado, sobre os seus erros, a vida de imoralidade que ele havia vivido, o envolvimento que ele tinha tido com drogas, as decisões erradas que ele tinha tomado ao longo de tanto tempo. Não, Nicolas, não é você, eu espero. E naquela lanchonete, um dia o Nicolas olhou para mim e falou assim, Pedro, não tem como. Eu nunca vou viver tudo que Deus tem para mim, por causa da história de vida que eu carrego. Eu nunca vou ser quem Deus espera que eu seja, por causa de tudo aquilo que eu já vivi. Porque eu não consigo me sentir perdoado depois de tantas coisas que eu fiz. Não basta para mim pedir perdão para Deus. Eu peço perdão para Deus, mas eu não sinto como se isso de fato funcionasse para mim. E ali nós tivemos talvez uma das conversas mais difíceis, mas mais edificantes para nós. E a conversa na qual eu tive com o Nicolas naquela tarde na lanchonete,
ela passa por um capítulo da Bíblia que é o capítulo no qual eu vou abordar com vocês dos 3 momentos que nós teremos juntos, Romanos capítulo 8. Mas eu estou te contando essa história do Nicolas, não porque você tenha dó do Nicolas, não porque você olhe para ele e fale assim, nossa, coitado, pobre rapaz, se tivesse conhecido Jesus com 5 anos igual eu, na escola bíblica dominical, nunca teria feito tanta coisa idiota na vida. Mas eu conto essa história do Nicolas para você, para que você se identifique com ele, para que você de alguma maneira se enxergue um pouco no Nicolas. Porque talvez você nunca matou ninguém, você nunca encheu a cara, usou droga para todo torto e direita, mas você talvez ainda tenha no fundo um sentimento de que talvez também você nunca vai ver tudo aquilo que tem para você, por causa das coisas que você fez, por causa das decisões que você tomou, por causa das escolhas do seu passado. Ou quem sabe até você não se considera um cristão de alta categoria, alguém que realmente atingiu o nirvana da vida espiritual, né? Transcendeu, agora habita a espiritosfera. Porque você ainda carrega com você alguns hábitos pecaminosos ocultos que você diz, eu não sei como resolver isso, é melhor eu só continuar levando eles. E quem sabe quando eu casar passa, quem sabe quando eu ficar velho passa, quem sabe quando eu morrer passa. Obrigado, querido. Obrigado. Quem sabe quando, sei lá, o Espírito descer num derramamento sobrenatural e um avivamento passa. Mas eu sei que ainda não passou. E é bem possível que você se sinta ainda hoje um condenado. Alguém cujo passado tem mais a dizer sobre você no presente do que o que Cristo fez por você tem a dizer sobre quem você é. Uma situação desesperadora. Não conseguir viver para além daquilo que você já fez, não conseguir ser liberto de quem você já foi, assim como o Nicolas vivia, de fato é uma situação desesperadora. E essa é uma situação que não é nova, o apóstolo Paulo sentia da mesma forma. Se você abrir a sua Bíblia comigo, ou ligar a sua Bíblia comigo, em Romanos capítulo 7, a partir do verso 18, o apóstolo Paulo vai contar da sua própria experiência em relação ao seu passado. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: sei que nada de bom habita em mim, na minha carne, porque tenho o desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo. Pois o que eu faço não é o bem que eu desejo, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo olha para a sua história, ele olha para o seu passado e ele diz: eu queria ser diferente, eu queria viver de outro jeito, eu queria experimentar algo além daquilo que eu estou vivendo. Mas nem sempre as minhas motivações bastam, nem sempre o meu esforço pessoal basta, nem sempre querer acertar é suficiente para que eu acerte. E é por isso que a gente precisa falar sobre o que nós vamos conversar hoje, porque isso tem tudo a ver com a fidelidade e a bondade de Deus para conosco. Porque para você aprender a viver não mais como um condenado, você precisa entender a grandiosidade da obra que Deus fez em Cristo Jesus por você em relação ao seu pecado. E um dos melhores lugares da Bíblia para a gente ver isso é em Romanos capítulo 8. Por isso, se você tem uma Bíblia, quero convidar você agora de fato a abri-la e ligá-la comigo em Romanos capítulo 8. E hoje eu quero percorrer com você os versos de número 1 até o verso 11. E nós vamos ver que no capítulo 8, do verso 1 até o verso 11, nós temos uma declaração extraordinária sobre quem nós somos. E 3 implicações disso para nós. Uma declaração extraordinária e 3 implicações delas para nós. E a declaração extraordinária que o apóstolo Paulo faz sobre nós, a respeito do que Deus fez em nós, por meio de Cristo Jesus, é a seguinte: o verso 1 ele diz: portanto agora, já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. A declaração formidável de Deus sobre mim e sobre você é essa: nós não estamos mais condenados. Nós não somos mais gente cujo veredito de Deus é de culpados. É exatamente o que ele diz aqui. Agora,
Diferente de como Paulo vivia no capítulo 7, tentando acertar pelo seu próprio esforço, tentando alcançar o favor de Deus pela sua religiosidade, tentando ser alguém à altura do padrão de Deus, pela mera obediência a Deus, Paulo diz: agora, não mais pelo que eu fiz, mas pelo que Deus fez em Cristo Jesus em mim, eu posso ter certeza de que eu não sou mais um condenado. E aí a pergunta que salta na minha mente, na sua mente, é essa aqui. Ok, nós fomos absolvidos da condenação, mas absolvidos de qual condenação? Do que Jesus nos livrou quando nós fomos unidos a Ele? Da onde Deus nos tirou para que a gente de fato precisasse de libertação? E aí você precisa voltar no início da história bíblica, em Gênesis capítulo 3, você vai se lembrar que desde o início o pecado entra no mundo por meio de um só homem. A desobediência de Adão, a desobediência de Eva é suficiente para manchar a humanidade com o vírus do pecado de uma vez por todas e fazer com que esse pecado seja transmitido ao longo de toda a história bíblica, de geração em geração, fazendo homem e mulher necessitados da salvação de Deus, da transformação do seu status para com Deus, da libertação diante de Deus. E em Gênesis 3, Deus dá um vislumbre de como isso aconteceria. Não sei se você se lembra, mas quando Adão e Eva pecam e eles vão para trás da árvore, eles se escondem lá atrás, eles se esquecem de uma coisa muito importante. Esse é o que o pecado faz: o pecado emburrece. Embora ele seja libertador em termos de dar conhecimento do bem e do mal, o pecado deu para eles a estupidez de achar que Deus não enxerga atrás da árvore, porque Deus enxerga de cima. Deus sabia onde eles estavam. E Deus pergunta de uma maneira um tanto quanto irônica, ele olha para eles e diz assim: Adão, aonde você está? E ele: fica quieto, Eva, para de respirar tão forte, ele vai ouvir. Eles ouvem os passos de Deus, se escondem, aí Deus chega até eles e fala assim: o que vocês estão fazendo aqui? Que maluquice é essa? Que roupa bizarra é essa que vocês fizeram para si mesmos? E por que vocês estão agachados atrás da árvore? E Adão olha e fala assim: Deus, aqui a gente ouviu os seus passos e ficou com medo. E aí quando Deus ouve a palavra medo, isso é mais irônico ainda, porque Deus pergunta uma coisa que ele já sabe, né? Ele fala assim: o que vocês fizeram? E aí a história você já conhece, né? A Eva, a serpente e tudo mais. E Deus, no finzinho do capítulo 3, no verso 14, ele dá um vislumbre, na verdade um pouco mais para frente, depois do verso 14, ele dá um vislumbre de como ele vai resolver esse problema. A vergonha e a culpa que eles tentam prover para si mesmo libertação, por meio das folhas de figueira que eles costuraram para si mesmos, Deus vai cobrir essa vergonha agora e essa culpa com a primeira jaqueta de couro da história. Ele mata um cordeiro e ele faz roupas para eles. Deus é o primeiro alfaiate da história, não sei se você sabia disso, mas a profissão mais antiga da humanidade, além de vendedor, que era o que a serpente era, é o alfaiate. E Deus era um. Deus faz uma roupa de couro para Adão e Eva. E aí, se você estudou biologia básica, você lembra que para dar couro tem que morrer o animal. E ali, desde o início, em Gênesis capítulo 3, tem derramamento de sangue, tem substituição, tem alguém pagando o preço por outro, tem alguém cobrindo a vergonha de outro. Porque o pecado entrou no mundo pela desobediência de um só homem. Paulo vai dizer em Romanos capítulo 5, a justiça de Deus e a salvação de Deus também veio por meio de um só homem, Jesus Cristo, o Adão que Adão não foi, o homem perfeito que Adão não foi, o Salvador completo que só Jesus pode ser. O pecado vem, e com isso o julgamento vem, o veredito de culpado entra na história. Mas aqueles que agora estão em Cristo Jesus estão desculpados, são absolvidos, e nós já vamos ver como isso aconteceu. Mas essa frase, em Cristo Jesus, do verso 1 é importante, querido, porque essa frase restringe a aplicabilidade da absolvição. Não estão todos livres da condenação,
Não é todo mundo e nem todo o universo que foi liberto já das consequências da condenação e da presença do pecado. É para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa absolvição é somente para aqueles que têm um relacionamento com Cristo, que por meio da fé se apropriaram da obra de Cristo. Agora, essa é uma declaração poderosíssima sobre eu e sobre você, porque esse é o nosso novo status para com Deus. Nós não somos mais gente condenada. Deus não te enxerga e não me enxerga mais como gente que deve algo para Deus, como alguém que tem pena para cumprir, cadeia para puxar, nada para pagar. Deus não olha para mim, para você assim. Deus não olha para mim, para você e fala assim: está me devendo, hein? Eu sei o que você fez. Talvez se você trabalhar uns 50 anos na obra do Senhor, eu te perdoe. Deus não olha para mim, para você assim. Quando Romanos capítulo 8, no verso 1 diz: nós não estamos mais condenados. A verdade do Evangelho sobre eu e sobre você é que Deus não enxerga nenhum de nós em falta para com Ele. Por causa do que Cristo Jesus fez, por causa da nossa união com Cristo, não nos falta nada para estar diante de Deus com liberdade e paz na presença dEle. Ele não vê em nós nada mais para castigar, nem agora e nem no futuro, porque toda a culpa do pecado, todo o castigo necessário pelo pecado foi derrubado sobre a cruz do Senhor Jesus Cristo, que pagou o preço do pecado no nosso lugar. Isso não significa que Deus não administre as consequências dos nossos erros, não significa que Deus não permita que nós soframos com as escolhas erradas que nós tomamos, mas é muito importante você estabelecer isso desde já na sua mente, porque nós normalmente olhamos para essa liberdade da condenação somente como um aspecto passado da nossa vida. Se você vem de uma vida como o Nicolas veio, de uma vida depravada, de uma vida perdida, e você se encontrou com Cristo Jesus, você olhou para Jesus e falou assim: ufa, Jesus passou a borracha no meu passado, Jesus resolveu o meu dilema. E aí o que você vira? Um legalista. Porque agora você olha e fala assim: eu perdi muito tempo jogando a minha vida fora para Deus, agora eu tenho que correr atrás do prejuízo. E aí o que você começa a pensar? Que ser crente tem a ver com o jeito que você se veste, o jeito que você fala e as coisas que você faz. E você começa a correr atrás do prejuízo, julgando alguém que pensa diferente de você, que se veste diferente de você, que tem costumes diferentes dos seus, porque lá no fundo você começou a acreditar que Deus resolveu o problema do seu passado, mas agora que Ele te deu uma segunda chance, quem resolve o problema do seu presente é você. Brother, Deus não resolveu o problema do seu passado, Deus resolveu o problema da sua vida inteira. Deus resolveu o problema da sua eternidade. Deus resolveu o problema daquilo que está à frente de você, não só do que ficou para trás. E por isso Deus resolveu o problema de agora. Deus resolveu o problema do hoje. Caso você peque hoje, e você vai pecar, você continua com o mesmo status de descondenado. Louco isso, né? Porque na nossa cabeça a gente agora não é mais culpado ou está absolvido quando permanecemos no caminho de justiça. Mas, querido, essa é uma declaração para a eternidade. E quando Deus fez essa declaração em Cristo sobre mim e sobre você, Ele fez sabendo que tropeçaríamos de novo no meio do caminho. É extremamente perigoso você ignorar isso na sua vida cristã. É extremamente danoso para a sua espiritualidade viver como um condenado, achando que Deus resolveu o problema do passado, mas agora você precisa dar conta do presente. Sabe por quê? Porque se você vive achando que o presente tem a ver com o que você faz para Deus, não com o que Deus fez em você em Cristo, você vive com medo. Você vive com medo de perder a bênção, de pisar fora do círculo, da esfera do relacionamento com Deus, e Deus te chutar para fora, entrar num caminho que não tem mais volta. Você vive com medo de achar que Deus te abençoa ou te amaldiçoa de acordo com a lei do Sinai. É a palavra de Deus, é santa, justa e boa. Paulo vai falar sobre ela no capítulo 7. Mas essa não é mais a dinâmica do nosso relacionamento com Deus. Não para aqueles que são libertos da escravidão da lei em Cristo Jesus.
Sabe que risco você corre se você achar que o presente tem a ver com você e não com o que Deus fez por você? Ao invés de buscar uma vida de santidade por gratidão, consciente do poder de Deus que habita em você e torna possível essa vida de santidade, você vai fazer isso por simples medo, por mera obrigação ou até por interesse próprio. Você acha que se você obedecer a Deus, você vai ser mais abençoado por Deus, sendo que a maior das bênçãos de Deus foi outorgada a você sem mérito próprio. Mas lá no fundo você diz: agora que eu estou perto, eu posso dar uma abanadinha na mão com a minha obediência e ver se Deus passa os olhos e aí consegue alguma coisa com Ele, porque eu chamei a sua atenção. Mas querido, se hoje você creu em Jesus e você não é mais um condenado, dê graças a Deus por isso. É sobre o que Deus fez. É sobre a obra de Deus. E sabe por que você não é mais um condenado? Os versículos 2-4 nos mostram. Porque Deus agiu em seu favor. Porque Deus agiu em meu favor. Deus veio por meio do Filho e no trabalho e na obra contínua do Espírito efetivar salvação em nós. É isso que ele diz logo em seguida. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Aqui as conjunções são importantes, preste atenção, pinte elas na sua Bíblia. Os mas, o portanto, o porquê, o contudo, o se. Veja o que Paulo está fazendo, ele está dando a razão do porquê você não é mais condenado. Sabe por que você não é mais condenado? Porque Deus agiu em seu favor. Olha o que Deus fez. Por meio de Cristo Jesus, Ele te libertou. Por meio de Cristo Jesus, Ele pegou esse poder controlador do pecado e da morte. Esse é o significado da palavra lei aqui. Aqui ele não se refere à lei do Antigo Testamento, mas a palavra lei aqui tem a ver com os princípios reguladores. Sabe as leis da física? Você crê nelas ou não, elas gerem o nosso universo. Joga alguma coisa aqui, vai cair, lei da gravidade. É o poder controlador que é fato e existente no nosso meio. Essa é a lei. O poder controlador do pecado e da morte, que existia sobre mim e você, do pecado que leva à morte, agora não está mais sobre nós, porque o poder controlador do Espírito que produz a vida nos tirou da esfera de domínio do poder do pecado e da morte. Nós fomos libertos por causa do que Jesus fez, através do poder do Espírito de Deus. Porque quando nós estávamos condenados, Paulo diz, nós éramos governados pelo pecado. Nós tínhamos a mentalidade do pecado. Nós tínhamos o estilo de vida do pecado. Nós tínhamos a consciência do pecado. Mas agora em Cristo Jesus, pela obra de Jesus e pelo poder do Espírito que habita em nós, nós temos a possibilidade de viver uma vida que é plenamente vida. E ele inclusive vai dizer agora para nós que, olha o que ele continua falando no versículo 3. Porque aquilo que a lei era incapaz de fazer, e agora ele volta a falar da lei do capítulo 7, a lei de Moisés, visto que estava enfraquecida pela carne, Deus fez, enviando o seu próprio Filho, em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Deus olha para os romanos aqui e diz, lembra da minha história? Lembra do meu testemunho? Eu queria fazer o que era certo, mas não conseguia. Eu queria viver de um jeito que agradasse a Deus, mas eu não dava conta. A lei de Deus me apontava um caminho, me mostrava os justos juízos de Deus, me mostrava os princípios santos da palavra de Deus, me mostrava o caráter do próprio Deus, mas eu não conseguia. Por quê? Paulo diz, porque o instrumento pelo qual a lei deveria ser cumprida estava quebrado. Que instrumento é esse? Eu e você. Paulo diz, olha que interessante, no versículo 3, a lei era incapaz de fazer, não porque a lei não tem poder, mas porque naquele que a lei atua, habitava o pecado. Ela estava enfraquecida pela carne. Essa é a maneira de Paulo falar sobre o nosso lado negro da força. Aquele mal profundo da nossa alma, aquele instinto mais primitivo voltado para longe de Deus. Paulo diz, a lei mostrava um caminho, mas por causa da existência do pecado em mim,
eu corri em direção oposta à lei. E eu não conseguia fazer o que a lei esperava de mim. E para resolver esse problema, Deus enviou o seu Filho à semelhança do homem pecador, sem pecado, mas com este mesmo corpo, para que as justas exigências da lei, as coisas corretas que Deus esperava do povo, fossem plenamente cumpridas por Jesus, e assim, sendo santo e perfeito, ele fosse entregue como oferta pelo pecado, para que assim fosse condenado o pecado na carne. E aqui Paulo mais uma vez remonta a partes do Antigo Testamento para a gente, porque quando ele fala de oferta do pecado, ele quer fazer a gente lembrar lá atrás do sistema sacrificial do Antigo Testamento, onde o animal servia como um substituto do homem, o derramamento de sangue acalmava a ira de Deus, e Deus tinha um relacionamento livre de culpa para com o seu povo, por causa da expiação, da morte do outro no lugar do seu povo. E agora Paulo diz, o outro que morreu pelo meu povo é o meu próprio filho, ele é a oferta necessária pelo pecado. E sabe o que Deus fez assim? Deus condenou o pecado na carne de quem? Na carne do Senhor Jesus, no corpo do Senhor Jesus. Sabe por que eu e você não somos mais condenados? Porque alguém foi condenado. Eu e você não somos mais devedores diante de Deus, porque Deus fez Jesus devedor diante dele no Calvário. Eu e você não temos mais um relacionamento rompido com Deus, porque esse foi o sentimento de Jesus na cruz, quando olha para os céus e diz, Deus meu, por que me desamparaste? Eu e você não nos sentimos mais longe de Deus, porque Jesus sentiu isso no meu, no seu lugar. E lá, Deus condenou as nossas condenações. Jesus puxou cadeia no nosso lugar. Jesus pagou o preço das nossas escolhas erradas. Jesus levou sobre si as consequências das nossas escolhas. E sabe por que ele fez isso? Olha o versículo 4. Ele fez isso a fim de que, ou seja, com o propósito, com o objetivo de que os preceitos da lei, ou talvez na sua Bíblia, as justas exigências da lei, fossem cumpridas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E isso é importante, eu queria ressaltar isso com você. Quando Deus mata Jesus Cristo no nosso lugar, Ele não está chutando toda a história de Israel para fora da Bíblia. Ele não está dizendo, chegou o fim, a lei não serve para mais nada. Os princípios de Deus, os 10 mandamentos, a lei que mostra a história de Israel e quem Deus espera que o seu povo seja, isso não foi descartado da noite para o dia. Na verdade, isso foi totalmente implantado em nós e reconhecido como real sobre nós, por causa da nossa união com Jesus Cristo. Porque a obediência perfeita de Jesus, que cumpriu toda a lei, e por isso tornava ele alguém que era um substituto perfeito. Quando nós cremos na sua morte e na sua ressurreição, toda a obediência de Jesus e o status de obediente e justo que Jesus tem é atribuída sobre mim, sobre você. Sabe por que Deus não joga um raio na minha e na sua cabeça toda vez que a gente peca? Porque quando Deus olha para mim e para você, Ele vê o Filho, o caráter do Filho, a justiça do Filho, e não mais eu e você. E é por isso que nós não somos mais condenados. Porque aquilo que a lei esperava que nós vivêssemos, Jesus viveu. E porque estamos unidos com Ele por meio do Espírito, quando Deus olha para mim e para você, Ele vê o caráter do Filho de Deus. O problema é que desse lado de cada história, ainda existe o lado negro da força. Existe um conflito interno que guerreia pelo nosso coração, a voz do Espírito de Deus e a voz do nosso velho homem. Mas em termos de status, nós já somos tudo aquilo que Deus espera que nós sejamos. E eu vou repetir, porque isso talvez seja a primeira vez que você está ouvindo, e eu quero que você entenda muito bem, foi isso que eu quis dizer. Você já é, em Jesus, tudo o que Deus espera de você. Um dia você vai viver de acordo com isso. Talvez você ainda não viva de acordo com isso. Talvez você ainda não entendeu que Deus colocou em você um potencial incrível
para viver uma vida totalmente desarraigada daquilo que te escraviza. Mas hoje a sua segurança, se você creu em Cristo, está garantida na eternidade, porque não te falta nada para morar na presença de Deus, uma vez que aquilo que era o requisito, a justiça do Filho, você já tem. E isso é poderoso, porque as justas exigências de Deus, aquilo que Deus esperava de nós, Deus já colocou em nós, porque o Filho de Deus, pelo Espírito, habita em nós. Faz sentido isso para você? E é por isso que ele termina dizendo, aqui no versículo 4, com uma declaração. E não é uma ordem, tá bom? E você vai descobrir uma coisa muito interessante em Romanos 8. Romanos 8 não tem ordens. Olha o que ele diz no versículo 4, no finalzinho. Esses preceitos da lei foram cumpridos em nós. Nós quem? Os que não vivem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo que eu e você, em meio aos nossos erros dos nossos pecados, em meio às falhas do nosso caminhar com Cristo, porque somos cheios do Espírito de Cristo, como ele vai dizer mais para frente, nós não somos mais gente carnal, nós somos gente do Espírito de Deus. Talvez nós não vivamos à altura disso, talvez nós ainda estamos no processo de entender as implicações disso, e abraçar todo o poder existente nisso, mas se você está em Cristo, você é alguém que vive segundo o Espírito de Deus. Por isso, você e eu não somos mais condenados, porque Deus agiu em nosso favor. Deus agiu por causa da nossa incapacidade de nos salvar, por causa da nossa necessidade de mudança. E nós somos salvos dessa condenação, e temos essa confiança em Deus, que somos livres dessa condenação, e que Deus já supriu em nós tudo o que nós precisamos para essa vida santa, por causa daquilo que Cristo fez no meu e no seu lugar. Deus fez pela gente em Jesus o que nós não podíamos fazer por nós mesmos, e assim Ele coloca a gente numa nova forma de existência. Nós não vivemos mais escravizados pelo pecado, nem definidos pelo pecado. Nós vivemos de uma nova forma. Nós vivemos definidos pela obra do Espírito em nós. E essa é a terceira realidade que eu queria mostrar para você. Nós não somos mais condenados, porque Deus agiu em nosso favor. E quando Ele fez isso, Deus trouxe à existência duas novas formas de vida: a vida na carne e a vida no Espírito. Deus trouxe à existência duas novas formas de vida: a vida na carne e a vida no Espírito. E Ele mostra isso agora nos versos 5 ao verso 8. Deixa eu mostrar para você o que Paulo quer dizer com vida na carne. Ele mostra aqui no versículo 5 o seguinte: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Ou seja, uma pessoa que é totalmente presa pelo engano do pecado, que não foi liberta da escravidão do pecado, que o Espírito de Deus não trouxe para ela vida espiritual de novo, essa pessoa ela só pensa naquilo que é bom para si mesma, ela só pensa naquilo que beneficia ela mesma. E esse é o modo de pensar que Paulo chama aqui de as aspirações da carne, ou a mentalidade da carne. Essa nossa mente, essa nossa mentalidade carnal que Paulo atribui aqui, tem a ver com a nossa orientação fundamental de vida, as nossas convicções, aquilo que está lá no âmago do nosso coração. E essa mentalidade da carne, Paulo diz no verso 7, olha comigo. A mentalidade da carne é inimizade contra Deus. Sabe por quê? Porque ela não se submete à lei de Deus, e ela nem pode, porque ela não conhece as coisas de Deus. Essa mente dominada pelo pecado, ela vive totalmente dominada por aquilo que é bom para nós, da nossa própria perspectiva, fruto da escravidão do pecado em nós. E é por isso que Paulo termina dizendo no verso 8, quem é dominado pela carne, não pode agradar a Deus. Você percebe que descrição tenebrosa? A mentalidade da carne busca o seu próprio interesse. A mentalidade da carne só pensa naquilo que é bom para si mesmo. A mentalidade da carne só está focado naquilo que agrada a si mesmo. E ela não pode agradar a Deus. Alguém que vive de acordo com esses princípios é separado do relacionamento com Deus. E isso precisa fazer eu e você pensar, queridos. Se às vezes a gente não tem uma vida que é totalmente incoerente com quem nós somos em Cristo Jesus.
Será que às vezes a nossa vida não é carnal demais? Que aquilo que domina o meu e o seu pensamento não é muito longe do que toma os pensamentos de Deus? Será que aquilo que é a primeira coisa que vem à sua mente, a última coisa que vem à sua mente no dia, é tão ligado às coisas deste mundo, que isso talvez não seja um indício ou uma pista de que você está preso demais àquilo que não tem a ver com Deus? A não ser que você esteja apaixonado, porque você acorda dando bom dia para a mesma pessoa e boa noite para ela no fim do dia também. Talvez essa seja a única desculpa para você pensar numa coisa só o dia inteiro. Mas pensa, às vezes tem coisas na minha e na sua vida que tomam tanto da nossa vida, que é tudo tanto sobre eu e sobre você, sobre os nossos sonhos, sobre os nossos prazeres, sobre a nossa glória, sobre o nosso descanso, sobre o cuidado conosco, que então, sendo tão focado em você, você corre o risco de viver um estilo de vida que não te pertence mais. E aí eu preciso te dizer isso, tá bom? Paulo não está colocando diante de mim e você duas opções. Você não está mais como um condenado, mas você pode viver de uma maneira carnal, ou você pode viver de uma maneira espiritual. Isso não é uma opção. Paulo está dizendo o seguinte: você não está mais condenado, e a maneira de você avaliar se você não está mais condenado é olhando para esses dois estilos de vida e percebendo se você é mais descrito pelo lado negro da força ou pelo lado dos mocinhos. Se você tem uma vida mais bem descrita pelas atitudes carnais, ou se você tem uma vida mais bem descrita pela soberania do Espírito em você. E sabe como você pode avaliar isso? Compreendendo o que é uma vida verdadeiramente espiritual. E é isso que o Paulo diz na segunda metade do versículo 5, olha o que ele diz: mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Os seus pensamentos agora são ocupados por aquilo que é importante para Deus. Seus pensamentos são voltados para a lei de Deus, são controlados pelo próprio Deus. E isso é possível de acontecer agora, porque a morte mais não reina na sua vida. Porque em contraste com a mentalidade da carne, a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é morte. A mentalidade do Espírito, ela te dá a possibilidade de viver em paz com Deus, em paz com os outros, numa vida que é plenamente benéfica de ser vivida. E aqui Paulo olha para mim, para você, e ele chama a gente para uma avaliação. E aqui com isso eu não quero dizer para você que você deveria acordar cantando um hino e dormir orando um salmo. Embora essas talvez sejam boas práticas para você adquirir para a sua vida. Mas quando Paulo fala de uma vida espiritual, controlada pelo Espírito, ele está falando da vida ordinária, da vida comum, em que a todo minuto você é chamado para tomar uma decisão, você é chamado para fazer uma escolha, e a sua escolha é a escolha pelos caminhos de Deus, e a sua escolha é, na maioria das vezes, a escolha de agradar a Deus, de negar a si mesmo, privar-se de si mesmo, abrir mão de si mesmo, dos planos de Deus. Porque a gente precisa começar a considerar, uma vez que nós não somos mais condenados, se a gente aprendeu a viver como gente que não é condenada. Porque é possível que você não seja mais um condenado, mas ainda viva como se a sua vida fosse uma cadeia espiritual, preso às amarras do pecado, à escravidão dos seus desejos, e a dificuldade de ser liberto para a glória de Cristo, para viver algo muito melhor do que aquilo que você acha que é bom para você. Sabe por que isso é incrível? E talvez você olhe para mim e fale assim: Pedro, mas é tão difícil. Deixa eu te falar uma parada. Deus não pede da gente nada que Ele mesmo não capacite a gente para viver e cumprir. Sabe por quê? Porque toda essa vida espiritual que Deus espera de mim, de você, já existe em nós, porque a santidade em pessoa de Deus habita no meu e no seu coração, porque o Espírito de Deus habita na gente. Então lá no fundo, quando você olha para aquele seu pecado de estimação, oculto, naquele quarto sombrio da sua casa, e você diz: eu não consigo, isso é mentira. Você está dizendo: eu não quero.
Porque quando você diz eu não consigo, você está dizendo Deus não pode fazer isso acontecer em mim. Mas porque o Espírito de Deus habita em você, você já é espiritual. Porque ser espiritual na Bíblia não tem a ver com uma avaliação qualitativa, para a galera da metodologia da pesquisa. Tem a ver com uma realidade declarada. Você não é mais espiritual ou menos espiritual. Você é espiritual ou não é espiritual. A diferença é se você é ou não é espiritual tem a ver com a presença ou não do Espírito em você. Ah, Pedro, mas eu creio no Senhor Jesus, Ele morreu por mim, eu fui restaurado e transformado por Ele. Mas eu ainda luto com coisas no meu coração que eu não consigo me desvencilhar delas. Esse é o segundo estágio, onde agora você precisa aprender a viver à luz da realidade da qual Deus declarou sobre você. Mas você não é espiritual por causa das suas obediências, por causa dos seus acertos para com Deus. Você é espiritual porque a santidade é em pessoa de Deus. O seu Espírito Santo habita em você. E agora ele disse, é possível viver de uma maneira totalmente transformada. É possível viver de um jeito totalmente diferente. Não é à toa que Paulo conclui agora nos versos 9 a 11, fazendo uma afirmação categórica sobre isso. Você pode ter certeza da sua liberdade se o Espírito de Deus de fato habita em você. E essa é a quarta realidade que eu creio que Romanos 8, do 1 ao 11, declaram sobre nós, sobre o que é viver não mais como um condenado. Não somos mais condenados, porque Deus agiu em nosso favor. E quando Ele fez isso, Ele trouxe à existência duas formas de vida: a vida na carne e a vida no Espírito. E a gente pode ter certeza de que estamos na vida do Espírito, se o Espírito habita em nós. Agora, nos versos 9 a 11, você vai ver Paulo falando, se isso aconteceu, se isso aconteceu, se isso aconteceu, então isso é verdade sobre você, então isso é verdade sobre você. E aqui com essas conjunções, se e então, Paulo não está pondo à prova a fé deles. Paulo não está questionando se eles de fato são o que eles estão dizendo que eles são. Na verdade, essa é uma maneira de Paulo dizer, já que isso é uma realidade sobre você, então descanse nessa realidade. Veja o verso 9. Entretanto, vocês não estão mais sob o domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, ou seja, já que o Espírito de Deus habita em vocês, já que Deus, por meio do seu Espírito, tomou o coração de vocês. Você percebe que nos versículos 5 a 8, Paulo fala de maneira genérica? A mentalidade da carne, a mentalidade do Espírito, a mentalidade da carne, a mentalidade do Espírito. Agora no versículo 9 ele fala olhando no olho deles. Mas vocês, eu sei, vocês não estão mais sob o domínio da carne. Meu querido, quero eu poder fazer o que o apóstolo Paulo fala hoje aqui, olhar para vocês e dizer assim, vocês não estão mais sob o domínio da carne. Se o Espírito de Deus habita em vocês, e o Espírito de Deus habita em vocês, ou melhor, versículo 10, se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, ele não produz nada de bom por si mesmo, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Que justiça é essa? A justiça do Filho, atribuída a nós, e tornada real sobre nós, porque somos unidos ao Filho, pela presença do Espírito. Doido isso, né? Sabe por que você é tão justo quanto Jesus? Porque o Espírito de Jesus habita em você pela fé e te dá o mesmo status de Jesus. E isso é tão verdade sobre mim, sobre você, que Paulo conclui agora, no versículo 11, dizendo o seguinte: agora, se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o Espírito de Deus, ele habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, também dará vida ao corpo mortal de vocês, por causa do Espírito dele, que habita em vocês. Você percebe como Paulo termina esse texto tão complicado, mas tão cheio de poder? Ele termina com uma declaração de segurança. Ele olha no fundo dos olhos deles e diz: é possível que você tenha ficado com medo agora, quando você fez um autoexame. É possível que você tenha dado uma vacilada na sua fé agora, quando você começou a olhar para o seu coração e falou assim: eu acho que eu não estou com vida espiritual o suficiente, acho que a carne me descreve mais do que a minha vida no Espírito.
Querido, Deus olha para mim e para você hoje. Se um dia você fez uma confissão de fé genuína no Senhor Jesus, e diz para mim e para você, que por mais que o pecado ainda cause culpa em nós, e o sentimento de inadequação para se estar na presença de Deus seja recorrente em nós, nós temos a segurança de que nós não somos mais condenados, porque nós somos habitados pelo Espírito de Deus, que torna possível toda essa vida espiritual em nós. E mais para frente, no capítulo 8, Paulo vai dizer, inclusive, que esse mesmo Espírito, às vezes sopra na nossa orelha, de que nós somos filhos de Deus. Que esse mesmo Espírito, de maneira sobrenatural, em meio aos nossos vacilos de fé, nos lembra, fica tranquilo, você é filho, e Deus não manda os seus embora. Deus os recebe de volta em as suas falhas e os seus pecados. Fica tranquilo, porque se você tem o Espírito de Deus, você pertence a Deus, e tudo que Deus pede de você é possível. Você viu quantas garantias Deus tem para nós? Como a fidelidade de Deus se demonstra sobre nós? Agora eu e você podemos fazer o que Deus espera. Não é uma questão somente de se empenhar um pouco mais, ou se esforçar mais um pouquinho para chegar lá. Deus já tornou possível ser o que Deus espera de nós, quando Ele mesmo, em pessoa, veio habitar em nós, pelo seu Espírito. E apesar da morte ainda fazer parte do nosso futuro, a eternidade da nossa vida totalmente transformada e livre do pecado, é ainda maior. Porque a morte é uma realidade até a vinda de Cristo. E como Paulo diz em Tessalonicenses, nem todos nós dormiremos. A morte é um fato possível, mas talvez não real para todos nós. Mas a eternidade é uma garantia segura, porque aquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos vai nos dar novos corpos também, para a eternidade. Por isso, minha pergunta para você, e eu quero terminar com ela hoje, é a seguinte: como que eu e você podemos viver diante de todas essas realidades? Como isso que nós acabamos de ouvir transforma a maneira como nós vivemos? Meu desafio para você hoje é um só: para de viver como um condenado, para de viver culpado, para de viver arrastando os pesos dos seus pecados do passado, como se eles ainda fossem algo ainda importante no presente, depois do que Cristo fez por você. Para de achar que o presente tem a ver com o que você faz para Deus e não com a obra contínua de Deus transformando você. Você não é mais escravo, você não é mais condenado. Você deve sim buscar uma vida de santidade e realmente espiritual, livre dos domínios da carne para com Deus, mas não por mera obediência a Deus, não por mero medo de Deus, não por mera barganha com Deus, mas por simples gratidão a Deus. E pela possibilidade de ser hoje o que Deus espera de você, porque Ele mesmo quer fazer isso acontecer em você. Então, por favor, não diga mais eu não consigo mudar. Você não cumpre mais pena, você não está mais encarcerado. A mudança é possível, porque Deus veio operar essa mudança em você. E esse é meu desafio constante para você ao longo do restante do nosso retiro e para toda a sua vida. Faça sempre essa avaliação. A minha mentalidade, a minha vida é dominada por aquilo que é totalmente carnal deste mundo, focado nas coisas daqui, ou as minhas escolhas, desejos, motivações, emoções refletem algo maior, algo mais profundo, algo mais poderoso. Lembra do Nicolas? Demorou um baita de um tempo para o Nicolas entender essas verdades profundas no seu coração. Foram vários altos e baixos, e por vezes ele estava super bem com Deus, e às vezes ele tinha recaídas, não para aqueles antigos pecados, mas ele voltava nessa culpa constrangedora e dominante, porque ele ainda achava que ser aceito por Deus tinha a ver lá no fundo com aquilo que ele faz para Deus. Mas um dia ele se encontrou com essas verdades profundas de Romanos 8, e ele percebeu que uma vez não mais condenado, absolvido por Deus,
pela justiça de Cristo. Essa é uma declaração para todos sempre. Sabe como Nicolas vive hoje? Não mais como um condenado. Ele vive de modo leve, sabendo que o que Deus diz sobre ele, ele diz, porque ele enxerga o próprio filho dele nele. Sabe como você pode ir embora hoje à noite? Nunca mais vivendo como um condenado, porque hoje você sabe que quando Deus olha para você, Ele não vê mais o seu passado, Ele não vê mais os seus erros do pecado, Ele não vê mais aquilo que você mereceria receber. Quando Deus olha para você, Ele vê a justiça do Filho, e por isso Ele dá para você o que é do Filho, e é por isso que a Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Ele. Vamos orar por isso? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça comigo também. Senhor Jesus, muito obrigado porque nós não somos mais condenados, e hoje nós podemos aprender a viver não mais como condenados, mas como gente que foi absolvido, não por mágica, não por mera obediência, mas fomos absolvidos porque a culpa do pecado, a condenação do pecado foi paga na cruz, pela condenação de Jesus. E obrigado, Deus, porque todos aqueles que aqui estão hoje presentes, que colocam a sua fé no Senhor Jesus, sabem que o Senhor é fiel para mantê-los livres da condenação do pecado, totalmente absolvidos da culpa dos pecados ainda não cometidos no futuro, porque o Senhor nos libertou de uma vez por todas. O Senhor selou a nossa salvação com a presença do Espírito. O Senhor garante a consumação dela na eternidade. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós não somos mais condenados. Nós não vivemos mais por mérito, esforço próprio ou mera obediência para chamar a sua atenção. Mas nós chegamos onde chegamos, porque o Senhor veio até nós nos buscar, em Jesus, para a tua glória, como demonstração do teu amor. O Senhor fez isso por cada um de nós. Então, Deus, eu peço hoje, pelo teu Espírito, faz isso no coração de cada um de nós, nos dá consciência da libertação do poder do pecado, e ensina a gente a viver todo dia, não mais como um condenado. Amém e amém. Deus abençoe vocês, queridos.